socorro, terrestre cessa, os de Deus não falharão. São as promessas, tudo não falharão, e das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, sem a vida, e que a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida bastante pra te abrigar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos, que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel, corajoso, dará a coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ouvir a irmã Cida Aguiar, também louvando o nome do Senhor neste momento. Logo após nós ouviremos o coral da nossa igreja. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Deus Todo-Poderoso, aquele que chama as estrelas pelo nome. Ele é um Deus maravilhoso e grande. Se você veio aqui para adorá-lo, faça isso nessa noite. Põe em fileiras os astros no céu, chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenha, dá paz aos montes. Ele é glorioso. Põe em
astros no céu, chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenha, transforma os montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Devo a Ti a minha vida, Senhor. Soprou em mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Adore ao Senhor nesta noite. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem soprou nas suas narinas a vida. Esse Deus está aqui no nosso meio, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso, Jesus. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Devo te adorar, 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 adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Eu te adoro, Senhor. Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Te adorar, eu vou te adorar, Senhor. Se prostre diante do Senhor. Adore, adore ao Senhor. Só Ele é digno da nossa adoração. Eu te adoro, Senhor, esta noite. Ao Deus da minha vida. Vou me prostrar, Senhor. Agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Coral da igreja adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, quinta-feira nós teremos aqui o culto trimestral com o DIN, o Departamento de Integração de Novos Membros. Temos aí uma convocação para o campo, esperamos a cooperação dos irmãos. Domingo nós falamos com a igreja matriz aqui, esperamos a cooperação da orquestra, da banda, do coral, das irmãs do Círculo de Oração, da juventude, do quarteto Hebron, todos, não é? E as congregações, queremos aqui um grande momento de adoração e celebração ao Senhor.
e conscientização para o discipulado. A principal missão da igreja é discipular. Diga após mim esta frase: a principal missão da igreja, diga. A principal missão da igreja é discipular. Quer dizer, instruir vidas, ensinar, proclamar, anunciar o evangelho. Essa é a principal tarefa da igreja. De modo que nós gostaríamos da presença de todos. Traga um amigo, um parente. O pastor Adalto vai estar presente, né, pastor Adalto? Vai estar presente lá com a Catedral de Santa Bárbara, graças a Deus. E outros irmãos, todos. Roberto, pode vir também, tá? Traga a paróquia, Roberto, tá bom? Na quinta-feira, vamos adorar o nome do Senhor. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção. Amém, igreja? Amém, amados? Amém. Pastor Wilson, desça aqui, por gentileza, no braseiro, conversar um pouquinho com o senhor. Vamos ouvir o nosso coral.
Glórias ao nome do Senhor. Deus continue abençoando o nosso coral. Estaremos ouvindo também agora o conjunto musical do Círculo de Oração, aqui da nossa Igreja Matriz, com a cooperação de algumas irmãs também, que cantam, louvam o nome do Senhor. Glórias a Deus. E desta feita vamos também louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Então a nossa diaconia, aí os diáconos, diaconisas, apóstolos para recolher as ofertas, e todos nós, apóstolos também, para cooperar com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria, com um coração voluntário e sorrindo para a casa do Senhor, para o progresso e expansão da obra de Deus aqui na terra. Glórias a Deus. Então vamos cooperar com alegria, enquanto as nossas irmãs cantam para a glória do nome do Senhor Jesus.
palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus. Aleluia. Ele te socorrerá. Graças a Deus. Deus abençoe as nossas irmãs. Meus irmãos, vamos orar a Deus agradecendo pela oportunidade. Igreja, por favor, estenda as mãos para cá, sentados mesmo, em pé, em pé, por gentileza. Vamos então orar ao Senhor e já ouviremos a palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Deus abençoe tua vida, amado contribuinte, amado ofertante, amado dizimista. Que o Espírito do Senhor possa recompensar a cada um dos irmãos que tem sido fiel na obra do Senhor. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Grande e eterno Deus, nós te louvamos nesta hora e te engrandecemos pela tua fidelidade, pela tua bênção sem medidas sobre a nossa vida. Te somos gratos, ó Pai, pela salvação eterna, pela vida eterna. Te somos gratos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Deus, nosso coração se enche de alegria, de gratidão e com generosidade e alegria nós contribuímos para a tua obra. Assim, meu Deus, inspirados na maior oferta da cruz do Calvário, de igual modo, Senhor, nós entregamos um pouco do tudo que tens nos dado. Receba, Senhor, de uma maneira, de um ato e uma ação de adoração, abençoando o teu povo de uma maneira também especial. Deus Santo, ajude cada irmão, cada irmã, aqueles que passam por dificuldades na questão do desemprego. Socorra, meu Pai, tem misericórdia, abre a porta, Senhor, de emprego, a porta da provisão. Meu Deus, e que os teus servos trabalhando tenham esta consciência como já têm, como o desejo, o intento inicial de ter o reino de Deus como prioridade em suas vidas, buscando o reino de Deus e a sua justiça. Assim, ó Pai, nós oramos e suplicamos esta bênção sobre o teu povo, a bênção da prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Assim te agradecemos e o povo de Deus diga amém. Amém. Glórias a Deus. Ainda em pé. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Toda a igreja, fala, Deus, fala, Deus. Alegre até no teu mandar. Outra vez, para a gente cobrir o som do que está um pouco altinho, né? Vamos lá, já. Fala, Deus, toda a igreja. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus,
Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Amém. Pastor Elias Soares, ministrando a palavra de Deus. Você está com a esposa aí? A irmã Débora. Débora é abelha, né? Abelha. Abelha que tem mel para os amigos. E tem uma outra tradução que fala vespa, que tem ferrão para os inimigos. Amém, igreja? Vamos lá. Muito obrigado. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Amém. Queridos irmãos, é sempre um prazer poder estar voltando a esta casa, a convite dos nossos pastores, José Bittencourt, bem como do seu filho, nosso amigo, os dois são os meus amigos, Arthur Bittencourt. Alegro-me por estar aqui mais uma vez para compartilhar nesta campanha maravilhosa e já quero convidá-los para fazermos a leitura da palavra do Senhor, que está no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, do versículo 11 até o versículo de número 14. Coisas que causam admiração, que deixam maravilhado. E provocam admiração, que causa espanto. Todos encontraram? E foi Jesus apresentado ao governador. E foi Jesus apresentado ao governador. E o governador o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito, Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, diante de Ti. E se estamos aqui é porque eu dependo totalmente do Senhor. É o Teu povo, é a Tua herança, é a Tua igreja, Pai. E eu sou apenas o canal de expressão da Tua vontade. Se o Senhor quiser, Senhor, o Senhor pode causar uma grande admiração aqui nesta noite, atraindo o Teu povo cada vez mais para Ti. Eu Te louvo por esta oportunidade, Pai. E peço que o Senhor derrama sobre mim a Tua graça, sobre o Teu povo, e que possamos ser envolvidos pela Tua glória, pela Tua plenitude, pela Tua unção, porque precisamos sair daqui com a nossa vida impactada pelo Teu poder, admirados da Tua beleza, da Tua grandeza, da Tua majestade, e dizendo verdadeiramente: o Senhor é maravilhoso, porque Ele causa maravilha. Te adoramos, Pai, Te exaltamos, Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos irmãos, podemos assentar, por gentileza? Esse tema é bastante interessante. Coisas que causam admiração, que provocam admiração, que provocam maravilha. E é importante nós atentarmos para esta palavra, maravilha, porque maravilha e milagre são duas palavras sinônimas. Há um paralelismo entre as duas palavras. E a palavra milagre ou maravilha, de acordo com a etimologia, é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza, de modo que quem está sendo privilegiado, ele fica espasmódico, admirado, maravilhado, boquiaberto, estupefato. E aí vocês deixam a criatividade dos adjetivos serem apresentadas. Então,
Maravilha é aquilo que deixa admirado, estonteante, boquiaberto, sem explicação. Você fica realmente espasmódico, muito admirado. E é o que acabamos de ler. E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado, impressionado, impactado, maravilhado. Ele não tinha palavras diante do que ele estava vendo. E é importante lembrarmos que, onde quer que Jesus estivesse, duas coisas pelo menos estariam acontecendo. Primeiro, ele ou realizava milagres, ou deixava alguém extremamente maravilhado, admirado e impressionado. Houve uma circunstância em que ele, repreendendo o vento e o mar, alguém disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele não falava como os escribas e fariseus, mas como quem tinha a autoridade. Quem é este que perdoa pecados? Certa vez, quando os sacerdotes do templo mandaram os soldados para prender Jesus, e os soldados foram com esta missão. E chegando onde Jesus estava ali ensinando, eles ficaram simplesmente eletrizados, paralisados. E ouviram a mensagem do começo ao fim. Quando acabou a mensagem, eles foram embora. E chegando lá no templo, os sacerdotes: mas cadê o homem? Por que vocês não trouxeram ele? Eles responderam: nunca ninguém falou como esse homem. Nós ficamos impactados. Eles ficaram tão impressionados, tão admirados com a pregação de Jesus, que eles não tiveram forças para prendê-lo. É isso que Jesus faz com a sua palavra. Você foi atraído pela palavra dele aqui nesta noite. O que é que te trouxe aqui? Porque nós estamos diante do maravilhoso. E ele não é maravilhoso porque faz maravilhas, mas ele faz maravilhas justamente porque é maravilhoso. Agora é importante que nós, que vimos buscar Jesus, precisamos bem definir essa nossa busca. Você veio aqui por causa dos milagres de Jesus, das maravilhas de Jesus, das coisas que ele faz e causam admiração, ou você veio por causa do Jesus maravilhoso? Porque muitas pessoas vão por causa dos milagres, por causa das maravilhas, porque eles querem ver acontecer. E se não estiver acontecendo, então eu vou mudar. A igreja do lado parece que tem um milagreiro, tem alguém que faz e acontece, eu vou para lá. Só que quando para de acontecer, ele precisa de uma outra igreja, onde tenha também as maravilhas, o que causa admiração. Porque a busca dele é pelas coisas de Deus e não pelo Deus das coisas. É pelas maravilhas de Deus e não pelo Deus das maravilhas. É pelas maravilhas de Jesus e não pelo Jesus das maravilhas. Se você buscar pelas maravilhas de Jesus, haverá momento que essas maravilhas podem deixar de acontecer na sua vida. E quero te dizer uma coisa, que haverá um momento em que elas vão deixar de acontecer, que é lá no céu. Lá não haverá mais dons espirituais, não haverá milagres. Mas se você estiver buscando o maravilhoso, aquele que causa maravilha, então ele continuará para sempre na sua vida. Você estará constantemente em expectação, em admiração, porque ele é admirável, ele é maravilhoso. O livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, descreve Jesus como sendo um maravilhoso conselheiro. E como já dissemos, não é maravilhoso porque causa maravilhas. Ele faz maravilhas porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Quem veio aqui por causa do maravilhoso? Ele é maravilhoso. Por inúmeras vezes, Jesus deixou as pessoas maravilhadas. E como dissemos em Isaías 9,6, ele é descrito como o maravilhoso. E não é maravilhoso porque opera maravilhas, mas opera maravilhas porque é maravilhoso. Mas há uma pessoa também que Jesus impactou. E essa pessoa, como nós acabamos de ler aqui, ela ficou muito maravilhada.
o governador estava muito maravilhado. Nós vamos seguir numa sequência cronológica dos acontecimentos. Em primeiro lugar, Jesus está no último dia da sua vida e do seu ministério terreno. Isso se deu numa sexta-feira. Na cronologia judaica, o dia começa de um pôr do sol e vai até o outro pôr do sol. Em termos práticos seria, o dia para eles começa às 6 da tarde e termina às 6 da tarde de outro dia. Jesus então convoca os discípulos e eles conseguem um local para que ele pudesse então realizar a Páscoa, que era a última Páscoa, e posteriormente ele estaria celebrando a ceia, que era a nova aliança. Isso por volta já do final do dia, começando a sexta-feira. Ele fica ali no cenáculo da primeira vigília, porque a parte escura do dia era dividida em vigílias. Primeira, segunda, terceira e quarta vigília. A primeira vigília ia das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã, quando então começava o dia natural, que era dividido em 12 frações de horas, que ia da primeira à 12ª hora, que culminava com o pôr do sol, quando então já começava um outro dia. Jesus então está aqui na primeira vigília da noite, das 18 até as 9, mas ele prolonga o seu discurso, que eram as últimas instruções que ele tinha para os apóstolos, e ele vai das 18 até as 24 horas, portanto 6 horas dentro do cenáculo. Passado esse tempo, Jesus sai com os discípulos para orar. E ele ora a primeira hora. Orando a primeira hora, ele volta e encontra os discípulos dormindo. E ele pergunta: vocês não podem orar nem uma hora comigo? E ele volta à oração e ora mais uma hora. Quando de repente chega Judas, o traidor, juntamente com os soldados do templo e com uma parte de soldados romanos, e prendem a Jesus. E Jesus é enviado então para passar por alguns julgamentos. De acordo com Josh McDowell, no seu livro, oh meu Deus, esqueci o nome do livro do Josh McDowell, As Evidências da Ressurreição de Cristo, ele diz o seguinte, que Jesus passou por 6 julgamentos. No primeiro julgamento, ele é levado primeiro para a casa de Anás, onde ele é interrogado. E esse julgamento era um tipo de uma preliminar, somente para que eles ficassem inteirados de que tipo de argumento Jesus usaria perante o tribunal romano para se defender. E se as acusações que eles iriam apresentar realmente seriam eficazes. Então ele passa primeiro, é examinado por Anás, posteriormente ele é examinado por Caifás, e isso já acontece na quarta vigília da noite, às 3 horas da madrugada, quando na verdade era um tipo de um julgamento injusto, porque isso não se fazia nesse horário. Ninguém pode ser preso nesse horário ali para ser julgado nesse horário. Então das 3 às 4 da manhã, ele passa por Anás. Das 4 às 5, ele é julgado por Caifás, também sumo sacerdote. E das 5 até as 6 ele é julgado pelo Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico. Era a Corte Suprema. É como hoje aqui no Brasil seria o quê? O Supremo Tribunal Federal. Não há mais apelação depois que se esgotou. Quem pode falar melhor são os meus amigos advogados aqui, o doutor e pastor Bittencourt, tanto pai quanto filho. Mas não havia para quem apelar. Só que quando termina esses julgamentos, eles já então inteirados do que Jesus ia dizer, porque na verdade Jesus não disse nada, a não ser que ele realmente era o Filho de Deus, e em breve ele desceria nas nuvens do céu e todos o veriam. Ele é enviado na primeira hora do dia para ser oficialmente julgado por um tribunal legítimo, que era o tribunal romano, onde estava sentado Pilatos, que representava a autoridade romana e estava investido desta autoridade para julgar, para condenar, para executar ou para dar vida. Ele estava investido desta autoridade e ele tinha esse poder delegado, outorgado pelo imperador César.
Então começa aqui o julgamento de Jesus. Então você tem, na primeira hora do dia, que é das 6 às 7 da manhã, Pilatos também o interroga. E Jesus, não apresentando nenhuma argumentação, ele manda para Herodes, que queria vê-lo. E Herodes ficou extremamente decepcionado, porque Herodes, ele representava uma ala de crentes dos nossos dias, que não estava interessado tanto em Jesus. Ele não queria saber se Jesus era bonito, preto, branco, roxo ou amarelo. Ele não queria saber da personalidade de Jesus. Ele queria que Jesus fizesse algum sinal diante dele. Ele queria ver milagres. Visto como Jesus não realizou nenhum milagre, não fez nada diante dele, ele ficou decepcionado e remeteu ele de volta para Pilatos. Isso já era quase a 3ª hora do dia, cerca de 8 horas da manhã. E Pilatos então começa a julgar Jesus. E ali estavam 3 poderes: o poder judaico, o poder dos judeus do Sinédrio, estava o poder romano, mas estava o poder supremo, que era o poder divino, o poder de Jesus. Então 2 tribunais estavam para julgar o próprio Deus. E Jesus, ele começa a ser acusado, então. E as primeiras acusações que eles apresentam contra Jesus não tinha validade diante do tribunal romano. Porque a primeira acusação é a seguinte: ele diz blasfêmias. Ele diz que é o Filho de Deus. E a segunda, qual é a segunda acusação que vocês oferecem contra ele? A segunda é que ele diz que destruiria o templo e em 3 dias ele o reedificaria. Ele falou: olha, essas coisas vocês podem julgar entre vós mesmos. Aqui não é lugar para nós estarmos julgando esse tipo de questão. Não dá. Quando eles percebem então que não dava para condenar Jesus com acusação de blasfêmia, com a acusação de que ele queria derrubar o templo e reedificar em 3 dias, eles oferecem então a cartada final. Como diz o pessoal, eles tiram a carta da manga para colocar Pilatos contra a parede. Porque Pilatos não queria condenar Jesus. Pilatos não queria a morte de Jesus. Pilatos não queria a crucificação de Jesus. Primeiro, porque Pilatos sabia que era por inveja, que os anciãos, que os fariseus, que os saduceus haviam entregado Jesus. E a inveja é algo terrível, porque a inveja é uma contradição entre o eu ser e o ser ideal. Como é que eu posso explicar isso? Uma contradição entre o eu ser e o ser ideal. Eu sou Elias, que todo dia tenho que trabalhar, tenho que ir lá para Conde Sarzedas vender meus livros, senão eu não sobrevivo. Mas e o Elias ideal? O Elias ideal é aquele que gostaria de estar como aquele juiz lá andando de Porsche Cayenne Turbo, no valor de $1 milhão de reais. Oi? E que pertence ao outro ainda, veja só. Lá numa praia bonita e tal, e coisa, num lugar bacana, maravilhoso. Mas só que eu não tenho isso. Só que aquilo que eu gostaria de ter, eu vejo uma pessoa que eu reputo como uma pessoa de somenos importância. Porque era assim que os anciãos viam Jesus, como ninguém. Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem é esse? É filho de um carpinteiro. Lá não teve nenhum profeta, digamos assim, profeta de expressão como Jeremias e Isaías. Apenas Jonas é mencionado. Então ele, na concepção judaica, Jesus era um Zé Ninguém. Só que esse Zé Ninguém estava causando admiração na população. Ele estava realizando maravilhas. Ele estava deixando a população impactada. Por onde ele passava, multidões eram atraídas. No mínimo 20 mil pessoas estavam onde Jesus estava. Porque no dia da multiplicação dos pães, eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Visto que não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha televisão, não tinha nenhuma dessas tecnologias, os casais estavam livres para encher as casas. Mas vamos estimar que era uma família de 5 pessoas, 20 mil no mínimo. E as massas eram atraídas. Jesus magnetizava as pessoas. O que havia neste maravilhoso? O que é que trouxe você até aqui? O que é que você fez a se render para o maravilhoso?
Por que você está aqui nesta noite? O que é que te trouxe aqui nesta noite? Foram as maravilhas de Jesus ou porque Ele é maravilhoso? É porque Ele é maravilhoso. Talvez muitas maravilhas você não tenha visto, mas a presença dEle te basta. A palavra dEle te basta. A graça dEle te basta. E é isso que trouxe você aqui nesta noite. Graças a Deus. Portanto, Jesus começou a incomodar. Ele incomodava e Pilatos sabia que era por inveja que eles haviam entregado a Jesus. Segundo ponto, Pilatos não queria crucificar Jesus, porque ele mesmo estava convencido de que Jesus não era o que eles estavam dizendo. Primeiro, Cláudia Prócula, e que de acordo com um livro, Os Atos de Pilatos, ela é chamada apenas de Prócula, possivelmente pode ser uma forma reduzida, uma forma contraída do nome Prócula. Ela manda alguém entrar na audiência e dizer a Pilatos: olha, não te intrometas na causa deste justo, porque por causa dele esta noite eu sofri muito. E ele por várias vezes disse: esse homem não tem culpa. Por que vocês querem o mal dele? Ele é inocente, ele é justo. Então Pilatos não queria o mal de Jesus, não queria que Jesus fosse crucificado. E ele por várias vezes ele tentou evitar que isso acontecesse. Mas os anciãos do templo estavam dispostos a ver o fim de Jesus. Eles queriam. Então veja, eles então apresentam a acusação que coloca agora Pilatos em xeque. E ele tinha que escolher entre ele e Jesus. E muitas vezes, nesse tipo de escolha, nós preferimos salvar a nossa pele do que ficar do lado de Jesus. E naquele momento eles apresentam a primeira acusação. Primeiro, ele vem pervertendo a nação. Segundo ponto, Jesus está proibindo dar tributo a César. Mas o último pesou muito mais. Qual é a outra acusação? Ele diz que ele mesmo é o Cristo, Machia, e muito mais. Ele disse que é rei. E todo aquele que se faz rei é contra César, é contra a lei, é contra o império. E se você, em outras palavras, quiser liberá-lo, quiser soltá-lo, você estará contra César. Pilatos, como já havia sofrido algumas acusações dos judeus, e ele precisava do povo para poder se sustentar no governo ali na região, então ele não teve outra alternativa. Só que antes de qualquer coisa, diante de todas as acusações, ele faz a seguinte pergunta para Jesus: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o disseste. E ainda continua: e sendo acusado pelos príncipes, são essas acusações, dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves tudo quanto testificam contra ti? Em outras palavras, você não vai fazer nada? Você não vai reivindicar os seus direitos? Você não vai se insurgir? Você não vai invocar o seu poder celestial e aniquilar esses acusadores? Eu sei que você é justo e você também sabe. Toma uma atitude. Muitas vezes você é convocado a tomar uma atitude diante de determinadas circunstâncias. E Jesus, nesse momento, ele não tomou atitude nenhuma. Ele nada respondeu. Sabe por que Jesus nada respondeu? Em primeiro lugar, para se cumprir o que disse o profeta Isaías: como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Então há momentos que você não pode abrir a sua boca. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Ele tomar a providência. Mas eu estou diante do tribunal. Eu vou perder isso. Vai acontecer isso. Não vai acontecer. Só vai o que acontecer aquilo que Deus permitir na sua vida. O que Deus não permitir não vai acontecer. Portanto, vai para casa em paz em nome de Jesus.
Segundo ponto, porque Jesus não abriu a sua boca. Os príncipes dos sacerdotes, dos anciãos abriram a boca porque eles viam apenas a cruz. E é o que eles queriam, a crucificação de Jesus. E segundo ponto, porque eles viam a cruz como um fim. Bom, levando ele para a cruz, ele será humilhado, ultrajado, exposto ao ridículo, e esse farsante vai desaparecer de sobre a face da terra, e nós poderemos continuar o nosso trabalho tranquilo com o apoio do império. Tudo se acabou. Mas não era assim que Jesus via. Jesus não abriu a sua boca porque ele não via apenas a cruz, ele via a cruz como um grande começo. Jesus via não apenas a cruz, ele via além da cruz. E sabe o que é que estava além da cruz? Além da cruz estava você. Além da cruz estava eu. Além da cruz estava cada um de nós. Nós estávamos depois da cruz. Ele não podia abrir a sua boca, porque se ele abrisse a sua boca, você não existiria. E você está aqui porque Jesus, ele não abriu a sua boca, porque ele viu além da cruz. A cruz era simplesmente um pedestal. A cruz era simplesmente uma válvula propulsora que levaria Jesus direto para o objetivo do Pai. E o objetivo do Pai era que você fosse salvo, que você fosse parecido com Ele, que você fosse filho de Deus e fosse nesta noite impactado pelo maravilhoso, fosse maravilhado diante do maravilhoso. É por isso que Ele não abriu a sua boca. Agora, ao não abrir a sua boca, Ele deixa Pilatos admirado. Só que a Bíblia não diz que foi apenas admirado. E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado, admirado, estupefato, boquiaberto. Agora, por que o governador Pôncio Pilatos estava assim tão admirado, tão impressionado? A minha pergunta é: Jesus havia operado alguma maravilha perante Pilatos? Sim ou não? Não. Nesse escrito que está no livro Apócrifos e Pseudepígrafos, que não é um livro canônico, mas ele reflete uma crença do primeiro século entre judeus e romanos. E ali tem um capítulo que é o ciclo de Pilatos, e uma carta que ele envia para César. E é por causa dessa carta que ele também é condenado e morto por César. Ele foi para o tribunal por causa da morte de Jesus. E nesta carta que ele envia para César, ele, com toda aquela formalidade da sua forma de tratamento para com o imperador, ele diz o seguinte: esse Jesus, ele tem causado muitas maravilhas entre o povo, e temos ouvido que até mortos tem ressuscitado, tem curado os cegos, mancos, aleijados, ele tem feito prodígios aqui na Judéia. E ele começa a traçar não só as maravilhas, mas o caráter de Jesus. Ele diz que apenas ouviu, apesar de estar na Judéia, ele nunca viu Jesus realizando um milagre. Ele nunca viu Jesus realizando uma maravilha. Ele nunca viu Jesus fazer nada. Mas mesmo assim, diante do silêncio de Jesus, ele estava muito maravilhado. Ele não era nenhuma pessoa salva do ponto de vista como os discípulos. E às vezes nós nos assentamos até para condenar Pilatos. E eu, a partir dessas leituras e da leitura do Evangelho segundo João, eu passei até a ser um pouco defensor de Pilatos. Porque nós às vezes dizemos o seguinte: mas Pilatos, ele poderia ter libertado Jesus. Pilatos poderia ter mandado Jesus para casa, mas ele preferiu lavar as suas mãos e mandar Jesus para a cruz. Mas quantos de nós às vezes não fazemos isso? Judas Iscariotes, que era um dos 12, que viu os milagres, ouviu Jesus, dormiu com Jesus, andou com Jesus, foi o tesoureiro de Jesus. Mesmo assim, o que ele fez? Ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Simão Pedro,
que andou sobre as águas, o único depois de Jesus a fazer esse grande milagre, andar sobre as águas, revelar que ele era o Cristo de Deus. Na hora em que perguntaram, você é também seguidor de Nazareno? O que ele disse? Eu não conheço esse homem. E na última, a Bíblia diz que ele começou a lançar imprecações, lançar maldições contra si. Parafraseando o que ele disse é o seguinte: eu não conheço este homem e quero que Deus me castigue. Eu juro por ele que eu não conheço esse homem. E então ele nega Jesus. Os outros que sobraram 10 discípulos, dos 10, 9, os 10 foram embora. Apenas um, João o Evangelista, foi até a casa onde Jesus estava sendo julgado. E depois nós vemos João e os evangelistas revelando, ou melhor, João revelando, ele mesmo revelando, que ele estava ali ao pé da cruz. E a própria mãe do Senhor Jesus foi hospedada na casa de João o Evangelista. Então, se nós analisarmos as pessoas que andaram ao lado de Jesus e viram tudo que Jesus fez, fazendo o que eles fizeram, o que Pilatos fez é mais ou menos a mesma coisa. Mas ele não queria crucificar Jesus, ele não queria condenar Jesus. Havia algo que causou admiração em Pilatos. Havia algo que causou um espanto em Pilatos. E o que causou espanto não foram os milagres. O que causou espanto não foram as maravilhas. Pilatos ficou impactado não pelo que Jesus fazia, mas por aquilo que Jesus era. Jesus era maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Porque se você segue a Jesus por causa das coisas, o dia que as coisas deixarem de acontecer, você deixará de ser seguidor de Jesus. Mas se você não segue Jesus por causa das coisas, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você continuará confessando que Ele é maravilhoso, que Ele é Senhor, que Ele é maravilhoso. Porque a sua admiração não é pelas coisas que Ele faz. A sua admiração não é pelos milagres que Ele faz, mas é por aquilo que Ele é. Esses são os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, e que constantemente estão sendo impressionados por Ele, pela presença dEle. Sabe quando você peca, e Ele vem e está do seu lado dizendo, eu sou seu amigo, eu te perdoo. Ele está sempre usando de graça, de misericórdia. Ele é o misericordioso, Ele é o perdoador, Ele é o amoroso, Ele é o maravilhoso que está sempre do teu lado, independentemente das coisas. Pilatos, ele estava centrado não nas coisas que Jesus fazia, mas naquilo que Jesus era. E Jesus, diante de um quadro tão tétrico, porque veja bem, imagine, vamos usar a empatia, imagine você agora, sabendo o que lhe espera, a cruz. E de acordo com Cícero, uma pessoa poderia ficar exposta na cruz de 3 a 9 dias, que Cícero é um historiador romano, de 3 a 9 dias, que era justamente para servir de exemplo para a plebe, para o povo, para que no reino não surgisse nenhum insurreto, nenhum rebelde. E Jesus, ele é crucificado como um rebelde, como aquele que agitava as massas, como aquele que pregava contra o tributo a César, e como aquele que se fazia rei. Portanto, ele estava em gritante rebelião, entre aspas, contra o Estado. Então você está ali prestes a ser crucificado. Só que antes da crucificação havia um açoite preliminar. Entre os judeus, quando eles iriam açoitar uma pessoa que era condenada, esse tipo de açoite chamava sentença do Malkut, que era a sentença dos açoites. O máximo de açoites eram 40 açoites. Só que os judeus, para não incorrer no erro de exacerbar na quantidade, eles diminuíam, davam 39 açoites. E é por isso que vocês lerão na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele dizendo o seguinte: dos judeus recebi quantos? 5 quarentenas de açoites
menos 1. Ou seja, cada vez que ele foi açoitado, ele recebeu 39 açoites. Só que entre os romanos não havia critério. Havia o flagrum, que era um instrumento de tortura, de flagelação, que era de madeira, com couro entretecido, com ossos e chumbo. E quando o carrasco açoitava o condenado, que ele ficava numa posição de costas, despido da cintura para cima, muitos, ao serem açoitados, porque Pilatos mandou açoitar Jesus exemplarmente. Por quê? Ele queria que, depois de Jesus ser açoitado, os anciãos e o povo, vendo Jesus naquelas condições, liberassem Jesus. Portanto, o açoite que Jesus recebeu foi diferente do açoite de uma pessoa que estava para ser crucificada. A que estava para ser crucificada era um açoite preliminar, como diz o outro, só para amaciar a carne, para depois ele ter forças para levar a cruz até o Calvário. Mas Jesus, ele mandou açoitar exemplarmente. E os carrascos não tinham limite nesse tipo de açoite. Eles batiam mesmo para valer, ao ponto de a pessoa que estava sendo flagelada, os seus ossos ficarem expostos. Quando vocês assistirem aquele filme, ou quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, é aquilo e um pouco mais, a tortura. Só que com Jesus os ossos não foram expostos para cumprir o que estava dito na palavra: nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus, então, ele é torturado exemplarmente. Então imagina que você vai passar por tudo isso, e depois carregar a cruz e ser pregado, e colocado e ficado em exposição. Mas imagina que você também tem o poder para sair desta situação. Como ele disse a Pedro quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote: embainha tua espada. Por que você está fazendo isso? Você não sabe que se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai agora, Ele enviaria para mim 12 legiões de anjos. Um anjo matou 185 mil soldados dos assírios. Agora Jesus está falando em 12 legiões. Se nós estimarmos uma legião entre 2 mil, alguns estimam entre 2 e 6, 2 mil, são 24 mil anjos. Que estrago eles não fariam? Jesus tendo esse poder, Jesus tendo essa autoridade, diante da morte, diante do trágico, diante do tétrico, diante da crucificação que lhe aguardava, diante do flagelo, diante da humilhação, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Então o que é que impactou Pilatos? O que impactou Pilatos, o que lhe trouxe admiração, não foram os milagres, não foi nada que Jesus fez. Foi o domínio próprio, foi o Jesus, como ele se comportou diante da tragédia. Como ele se comportou diante da tragédia. A maneira como você se comporta diante das dificuldades vai dizer quem você é. Porque agir bem quando está tudo bem é uma coisa, mas agir bem quando tudo vem ao contrário, quando tudo vai mal, aí você vai mostrar o quanto você conhece o maravilhoso, o quanto você está seguro nele. Se o Senhor resolver os meus problemas, o Senhor é Deus. E se o Senhor não resolver, o Senhor vai continuar sendo Deus. Se o Senhor fizer milagre, o Senhor é maravilhoso. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo maravilhoso. Porque eu não te amo, Senhor. Eu não te busco por causa das maravilhas, mas porque o Senhor é maravilhoso. Adore a Deus nesta noite. Ele não é maravilhoso porque faz maravilhas, mas Ele faz maravilhas porque Ele é maravilhoso. Ele não te deve nada se Ele não te curar, porque a maior cura, a maior maravilha já aconteceu na sua vida. Você era um miserável, desgraçado, pobre, cego, nu, estava indo para o inferno, e Ele te encontrou no caminho, Ele te resgatou. Glória a Deus. Ele te resgatou. A maravilha já aconteceu na sua vida, o resto é só adereço. Gosto muito de uma palavra que o pastor Ariovaldo Ramos diz o seguinte:
Não devemos ficar focados nos milagres, mas focados na ressurreição. Se Jesus te curar, você vai morrer. Eu tenho diabetes, você vai morrer se ele te curar. Eu sou paralítico, você vai morrer se ele te curar. Mas eu sou canceroso, se ele te curar, você vai morrer. Mas na ressurreição não haverá morte, não haverá paralisia, não haverá cegueira, não haverá surdez, não haverá nada. E só quem pode fazer isso é o Jesus maravilhoso, o maravilhoso, o maravilhoso, o maravilhoso. Sei! Quantos estão sentindo a presença do maravilhoso aqui nesta noite? Adora esse maravilhoso, fala, eu te louvo, eu te glorifico, porque o Senhor é maravilhoso. Lembra, canta, eu estou sendo aqui impactado, eu estou sendo maravilhado com o maravilhoso. A presença dele está aqui nesta noite, para renovar a sua fé, a sua visão, a sua esperança. Pilatos, então, ele é impactado por Jesus. Ele fica maravilhado, mas de onde veio esse homem? Que homem é esse? Que homem é esse? É Jesus que tem que causar admiração em nós. É Jesus que tem que deixar você maravilhado. É Jesus que tem que deixar você impactado todo dia. O que te faz buscá-lo todo dia? O que faz você adorá-lo todo dia? O que faz você glorificá-lo todo dia? O que faz você segui-lo a cada dia? Não é porque ele é maravilhoso? Quantos de nós estamos aqui que temos enfermidades? E às vezes até incuráveis. Mas nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso! Ele é maravilhoso! Ele é maravilhoso! Não é por nada. E não te venderam a ilusão. Sabe por quê? O maravilhoso diz o seguinte: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Queridos, vamos continuar sendo impressionados pelo maravilhoso, independentemente do que ele venha fazer. É aquele hino, né? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Amém? Como é que é? Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, independentemente do que ele faça, porque o que ele tinha que fazer ele já fez lá. Ele já fez lá, ele te via lá. Amém? Alguns dizem que Pilatos ficou tão impressionado, e nesse livro eu li, que Pilatos acabou se convertendo. E quando ele estava prestes a ser... Isso não está na Bíblia, gente. Tá? Não está na Bíblia. Mas tem muita coisa, por exemplo, a morte de Paulo não está na Bíblia. Ele disse que ia morrer, mas não está na Bíblia, a gente sabe pela tradição. A morte de Pedro também não está na Bíblia, a gente sabe pela tradição. Então dizem que Pilatos foi condenado, porque quando César soube, leu aquela carta de Pilatos, ele falou, mas como é que você fez uma coisa dessa com esse homem? Um homem justo, um homem puro, um homem que não há dolo e que ajudava a população. Ele poderia te ajudar muito mais do que os saduceus, do que os fariseus, e você matou esse homem, você é digno de morte. E então ele foi sentenciado à morte. Só que antes de morrer ele dobrou os seus joelhos, pediu perdão e confessou a Cristo, e ainda pediu perdão para que a sua mulher, Cláudia Prócula, também fosse salva. Sabe por quê? Porque ele nunca viu um milagre, mas o verdadeiro milagre estava diante dele, Jesus o maravilhoso. Que Deus abençoe esta igreja em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra. Os obreiros vão descer. Aqueles amados que querem a oração e também a unção com óleo, por favor, desçam o corredor e nós vamos suplicar ao maravilhoso neste instante.
todos os irmãos estendam as mãos em direção à igreja, aos irmãos que descem o corredor, por favor, e oremos nesta hora. Maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus, maravilhoso Espírito de Deus, nossa gratidão a Ti pela Tua palavra. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu poderio, reconhecemos a Tua soberania, que o Senhor governa, que o Senhor reina, que o Senhor da glória determina, que o Senhor da glória traz a cura ao seu povo, que o Senhor dos altos céus ouve a petição e o clamor do necessitado, do aflito, do enfermo, do doente, daquele que sofre algum tipo de dor. Ó maravilhoso Jesus, quantas petições Tu ouvistes em Teu ministério terreno e público, ó Pai, e continuas a interceder por nós junto ao Pai. E nesta hora, meu Deus, nós Te pedimos, Pai amado, pelo amor que tens ao Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor visite estes irmãos, que o Senhor visite o Teu povo nesta hora, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo restauração, manifestando o Teu poder de uma maneira maravilhosa, provocando admiração e provocando assombro em cada um de nós. Ó graça maravilhosa, ó graça assombrosa, nós Te invocamos, ó Pai, nesta hora. Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia da minha irmã. Aplica o Teu óleo agora, aplica, Senhor, o Teu bálsamo, bálsamo mais poderoso do que o bálsamo e o óleo de Gileade. Ó Jesus bendito, nós invocamos o Senhor nesta hora, reconhecendo quem Tu és e sabendo quem Tu és, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus de piedade. Nós Te pedimos, tenha compaixão dos meus irmãos e das minhas irmãs nesta hora, que sofrem com algum tipo de dor. Pai, em nome de Jesus, repreende a enfermidade, repreende a doença. Ó Pai, em nome de Jesus, faz obra de milagre, obra nova, testemunho novo, canção nova nos lábios da Tua igreja e dos Teus servos. Vai ao encontro, Senhor, da necessidade, suprindo-as todas em glória, como diz a Tua palavra. Em Cristo Jesus, meu Deus, nós oramos e nós concordamos com a Tua igreja em oração, para que seja, Senhor, realizado o milagre e a maravilha. Como adoradores, ó Pai, nós Te engrandecemos, independente, Senhor, daquilo que farás, pois sabemos que Tu és o controlador e o conservador de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e Te agradecemos. E o povo de Deus diz amém. Amém. Maravilha. Diga maravilha. Maravilha. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, sábado teremos aqui um culto regional, com a nossa regional do setor C e E, tá? Como anunciado, os pastores já sabem. Os jovens, né? Os jovens. Quinta-feira, não esqueçamos do culto do DIN. Culto com o DIN. Às 19h30 na quinta. Não esqueçamos, tá? Quinta-feira, às 19h30. E no sábado, às 18 horas. Os diáconos estejam, por gentileza, com... Tem muito irmão aí atrás. Não sei por que os irmãos... 20 irmãos aí atrás. Não sei por que esses irmãos ficaram todos eles aí. Aí só pode ficar os diáconos nos postos. Os demais tem que vir para cá. A gente pede direto, né? Antigamente tinha um muro ali, né? Os irmãos sentavam, chegavam e ficavam assim, ó, no muro, olhando para cá. Não é? Então eu faço essa recomendação, irmão Vilban, e aos diáconos, não permitir ninguém ficar aí durante o culto. Vim para sentar aqui nas cadeiras, aqui próximo, tá bom? Amém, igreja? Amém, amém, amados? Amém. Eu quero que os diáconos, na saída, Wellington, pega aí, por gentileza, salvas. Nós precisamos recolher aqui uma oferta, o que o irmão sentir no coração. Nós estamos fazendo uns investimentos na nossa CISA,
a nossa associação comunitária Isabel Sartori de Antônio. É a nossa ONG. Temos declaração de utilidade pública municipal, estamos registrando no conselho, adequando a documentação toda para o cadastro de entidade no Estado e assim por diante. E estamos fazendo algumas reformas. Agradecemos o irmão Taquito, não é, que tem ajudado muito voluntariamente, os irmãos que têm cooperado, não é, têm cooperado na ampliação da nossa sede da CISA aqui na Alexandre Herculano. E nós apelamos para os irmãos mais uma vez. Temos que comprar algumas louças para banheiro, essas coisas. Então, na saída, o que você sentir no coração, coloque lá na salva. Amém, igreja? Amém. Amém, amado? Amém. Isso. Então, Deus abençoe o irmão que coopera. O que você sentir no coração. Na saída, coloque lá a sua salva, tá bom? A sua oferta voluntária. Os irmãos terão o encontro de casais na nossa igreja da Vila Lucinda, não é? Nós também... É na Vila Lucinda, não é? Que vai ter o encontro de casais. Comandado pela nossa congregação da Vila Lucinda. Os convites para 11/4, a nossa noite. Aí o jantar italiano, tá? Os convites na saída, os irmãos procurem. Uma coisa que eu quero ponderar para os irmãos. Aplaudo o Senhor pela vida do pastor Elias Soares de Moraes. Deus abençoe. Rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27. Conde de Sarzeda, 160, loja 27. Olha, raro ter crente ali na Conde de Sarzeda. Esse é um, irmão. Salvo em Cristo Jesus. Lá tem outros crentes, né? Mas eu estou falando de... Não é verdade? Ali tem muito crente, né? Agora, salvo, não sei, não. Só Jesus sabe, né? O irmão Elias a gente dá testemunho por ele. Então, tem muita gente ali na Conde de Sarzeda que não tem testemunho, não. Você sabe disso, os irmãos sabem disso. Mas o pastor Elias Soares é um homem que tem testemunho. Amém, igreja? Rua Conde de Sarzeda, 160, loja 27. Ele tem livros da autoria dele, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, volume 2, ó, aí na saída, e dicionário etimológico, de nomes bíblicos, não é? Nome, por exemplo, Sara. Sara significa o quê? Quem sabe? Princesa, não é? Sara significa princesa. Raquel significa o quê? Raquel. Hein? Ovelha. Rebeca. Cuja beleza atrai os homens, não é? Formosa, não é? Davi é amado. José. Deus acrescenta, né? Deus acrescenta. E assim por diante. Tem todos os livros, tem todos os nomes, né? Vários nomes aqui. Você quer colocar um nome num filho? Não coloca Jeroboão. Aliás, Jeroboão significa o quê? Ele aumenta o povo. É até um nome bonito, né? Olha o significado. Jeroboão, ele aumenta o povo, não é? Né? Só que a vida dele não condiz com o nome, não é? Muito bem. Então, nós recomendamos... Está na saída, pastor Elias? Está na saída. Você vai estar lá? Tem alguém lá já? Então pode ir. E pode levar aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Nós queremos abençoar o servo de Deus, tá bom? Os obreiros, os irmãos, na saída, prestigiem o servo de Deus. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. Mais algum aviso? Reunião de obreiros Dia 28 temos a nossa reunião de obreiro, não é? E a reunião geral com os líderes de jovens e missões, né? Já para o congresso. Então, no final do mês, dia 28, e o último domingo, às 10h30, a nossa reunião geral de obreiros, tá bom? Deus abençoe. Vamos então para a bênção apostólica. Curva a sua cabeça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com esta igreja e com ela permaneça para todo sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Irmão Roberto.
você veja. Confirma isso.